Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem feito arder no meu coração, desde que eu pensei em estar com os irmãos aqui, que está baseada, por favor, abram aí, no livro de Jó. Eu quero ler o capítulo de número 1, e eu quero ler os versículos 21 e 22 com os irmãos. Jó 1, 20. Podemos ler 20, 21 e 22. Jó 1, 20, 21 e 22. Graças a Deus. Diz assim: Jó 1, 20, 21 e 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, mas adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Amém. O culto de ceia, irmãos, ele é um culto que fala da comunhão. A comunhão que tem a ver com esta amizade, que tem a ver com esta cumplicidade, que tem a ver com esse vínculo. A comunhão que tem a ver com esta capacidade de viver junto, a capacidade de conviver, a capacidade de se relacionar em paz. A comunhão que é algo que tem a ver com se dar bem, ou estar bem, ou ter paz. E quando a gente pensa na ceia, nós devemos pensar na comunhão sob dois aspectos. O primeiro aspecto é a comunhão no aspecto vertical, que é a nossa comunhão com Deus. Essa comunhão ela é muito importante. E em segundo lugar, num segundo aspecto, é o aspecto da comunhão horizontal, que é a comunhão com os homens, a comunhão com os irmãos. Aleluia. E aqui nesse texto, nós vemos na vida de Jó, que ele conseguiu, mesmo nas horas mais reindas da sua vida, mesmo nas adversidades mais agudas, mesmo no deserto mais árido, mesmo no vale mais profundo, ele conseguiu manter a comunhão, tanto com Deus, quanto com aqueles que estavam ao seu redor. Você não vê o Jó rompendo relações com Deus por causa das adversidades, e você não vê na Bíblia e no livro do Jó, o Jó rompendo relações com a sua esposa, nem com os seus amigos, nem com os seus filhos. O Jó é um homem da comunhão. O Jó é um homem da amizade, ele é um homem do relacionamento, mesmo e apesar das adversidades. Então o Jó, ele tem isso a nos ensinar. Um homem que não permitiu que as agruras da vida, um homem que não permitiu que as lutas da vida fizessem ou fossem trampolim para a ruptura, para o rompimento das relações, nem no aspecto vertical e nem no aspecto horizontal. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa capacidade que Jó tem de manter a comunhão mesmo nas adversidades. Aleluia. E aí eu quero começar trazendo aqui o significado do nome Jó. O nome Jó significa aquele que foi hostilizado, aquele que foi ferido. O Jó carrega no seu próprio nome essa marca do sofrimento, essa marca da dor, essa marca da hostilidade, essa marca do vale, essa marca da cova dos leões, essa marca da fornalha de fogo ardente, essa marca da prova. Jó quer dizer aquele que foi ferido,
aquele que foi hostilizado. Quando nós lemos os 42 capítulos do livro de Jó, nós às vezes tensionamos a pensar que o livro de Jó e a história de Jó e o próprio personagem Jó são folclóricos, ou são, na verdade, fábulas judaicas. E alguns teólogos enveredaram por esse caminho e conceberam a ideia teológica errônea, antibíblica, é claro, de que o livro de Jó trata de uma fábula. A história de Jó trata de um folclore, e tudo em Jó não passa de um grande mito vazio. Mas a verdade é que isso já está consolidado na teologia ortodoxa. O quê? Que o livro de Jó, a história de Jó e a biografia de Jó, elas são reais. Então, quando a gente olha para o personagem Jó, quando a gente olha para o livro de Jó, e quando a gente olha para a biografia, a história de Jó, o que nós estamos vendo não é um folclore, o que nós estamos vendo não é uma fábula, o que nós estamos vendo não é um mito, mas sim uma história real, uma história verdadeira, uma história autêntica, uma história legítima, uma história literalmente falando. E aí nós podemos argumentar no aspecto da historicidade, no aspecto da realidade e no aspecto da literalidade de Jó, utilizando-nos de algumas coisas que o próprio livro de Jó traz. Por exemplo, o folclore, por exemplo, o mito, por exemplo, a fantasia, não traz a região que a história se passa. Mas o livro de Jó é diferente, porque aqui fala que ele era um homem que pertencia à região da Mesopotâmia. Aliás, a região do Oriente, perdão. A região do Oriente. Aliás, no versículo 3 do capítulo 1 fala que o Jó era o homem mais rico da região do Oriente. Então, o fato de citar uma região já afasta esta questão folclórica, esta questão da fábula e essa questão do mito. E isso mostra que a história de Jó é uma história real, é uma história de fato e de verdade literal e legítima. Ou seja, o Jó não é um mito não, o Jó é um homem mesmo, que manteve relação com Deus e que manteve relação com os seus pares, apesar das agruras que a vida lhe trouxe. Outra coisa é que a Bíblia fala aqui, não só da região, que ele é do Oriente, mas no versículo 1 de Jó, Jó 1 fala que ele é da cidade de Uz, na região da Mesopotâmia. Então veja que fala que ele é de uma região do mundo chamada Oriente. E depois ele é lá no Oriente de uma região chamada Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia ele é de uma cidade chamada Uz dos Caldeus, né? E aqui nós temos essa ideia desta regionalidade, desta localização, desse encontro, dessa identificação geográfica. Além disso, a Bíblia vai falar da pessoa que ocupa o espaço. É claro que ela é uma inominada na Bíblia, que é a esposa do Jó. A gente não sabe qual é o nome da esposa do Jó, mas a Bíblia fala da sua esposa. E a Bíblia vai falar também de nomes próprios ali na história de Jó, como por exemplo o nome das filhas dele, que eram Apuque, que é também Késia e também Gemima. Essas três filhas vão aparecer ali no capítulo 42, versículo 14. Ainda, a Bíblia vai falar dos bens de Jó e vai ser muito específica e muito categórica, dizendo que o Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e ele também tinha muitos servos a seus serviços, de modo que ele era o homem mais rico do Oriente. Então vejam que tudo isso são informações que o livro de Jó traz, que mostram para nós que a história de Jó é uma história real, é uma história autêntica. Esse
personagem, ele existiu mesmo. Inclusive a Bíblia vai falar de nomes próprios de amigos de Jó, como Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Ou seja, a história de Jó, o livro de Jó e a pessoa de Jó não é uma criação do narrador bíblico, não é fruto do folclore, não é uma invenção, não é uma fábula, não é algo que ele tirou de uma concepção criativa dele, fictícia dele, não. Jó foi um homem, irmãos, de carne, como qualquer um de nós. Jó foi um homem, um ser humano como você, um ser humano como eu. Mas, apesar de tudo isso, esse homem passou por muitas agruras, porém nenhuma delas foi capaz de o afastar de Deus. Nenhuma delas foi capaz de afastá-lo dos seus pares. A história de Jó, ela se passa no período dos patriarcas, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. E é interessante que, quando a gente compara a história de Jó com a história dos patriarcas, quais são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e José. Você falou aqui hoje do patriarca, né, e do sacerdote. Aqui a história de Jó se passa no tempo dos patriarcas. E qual é o tempo dos patriarcas? 2.500 anos antes de Cristo. Quer dizer que a história de Jó, ela é uma história milenar, que de nós ela está distante 4.500 anos, porque nós estamos 2.000 anos depois de Cristo. E quer dizer que a história de Jó passou-se, né? Ela aconteceu, se tornou realidade em 2.500 anos antes de Cristo. Quer dizer que nós estamos distantes da história de Jó quase 5.000 anos, né? Mas essa história continua comunicando verdades a nós. Olha que interessante a relação da biografia de Jó com a biografia dos patriarcas. Por exemplo, Abraão. Abraão era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E o Jó era de Uz, na Mesopotâmia. O Abraão, ele é pai de uma grande família. E o Jó também, ele é pai de uma grande família. O Abraão, ele é muito rico. E o Jó é o homem mais rico do Oriente. O Abraão serve a Deus com sacrifícios, com orações, com jejuns, com uma vida santa. E o Jó serve a Deus com altares, com sacrifícios, com orações por si mesmo, pelos seus filhos, pela sua família, uma vida santa, uma vida justa diante de Deus. O Abraão, ele tem muitos sofrimentos também. E o Jó tem o maior de todos os sofrimentos. A vida de Jó se encaixa no padrão da vida dos patriarcas. Então a história de Jó, ela se passa por volta ali de 2.500 anos antes de Cristo, e é uma história que guarda consonâncias, ela guarda similaridades com a história dos patriarcas. A família de Jó, ela é exposta na Bíblia como uma família que é composta por ele, pela esposa, que é inominada. A Bíblia não fala o seu nome, e a Bíblia fala inicialmente que ele tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E depois disso, acontece uma catástrofe na sua vida, e um dia os seus 10 filhos estão reunidos numa casa, e essa casa cai sobre os 10 filhos e mata os 10 filhos, e ele perde esses 10 filhos, mas depois da sua provação, Deus vai restaurá-lo, e na sua restauração, Deus vai dar para ele de novo 7 filhos e 3 filhas, e agora as suas 3 filhas vão ter nomes próprios. Uma delas vai se chamar Queren-Apuk, a outra vai se chamar Késia. Então a palavra de Deus vai dar nomes para estas filhas de Jó, de modo que a família dele é restaurada no último momento da sua vida. Eu acho engraçado que Deus, ele tirou os filhos de Jó, tirou os bens, tirou os empregados, tirou a saúde, mas não mexeu com a mulher. Por que Deus não mexeu com a mulher? Um dia um personagem maldoso disse que Deus não tirou a mulher porque a mulher é prova por si mesma. Mas eu discordo totalmente desta opinião, né? Porque, na verdade, Deus não mata a fonte.
A verdade é esta: Deus não tirou a mulher do Jó, porque Deus preserva a fonte. Então Deus deu 10 filhos, o Jó passou pela prova, depois da mesma fonte, Deus renovou essa fonte e tirou outros 10 filhos, né? Deus sim abençoou o Jó. A Bíblia fala também que o Jó era muito rico, ele era o mais rico do Oriente, e a Bíblia dá a ideia da sua fortuna, da sua riqueza. Ele era um homem que tinha 7.000 ovelhas. Pense você com um rebanho lá no interior de São Paulo, num cercadinho que Deus te deu lá, com 7.000 ovelhas. Ele ainda tinha 3.000 camelos. 3.000 camelos. Um dia uma irmã do nosso setor, muito amiga nossa, não vou falar o nome dela, né? Ela foi visitar Israel, pastor Alexandre. Ela é bonita, uma irmã muito bonita. E ela foi com o seu digno esposo, uma pessoa muito amiga também. E aí eles foram para Israel, voltaram. Quando eles voltaram, eles me contaram uma história. Disseram que chegaram lá e os beduínos, vendo a irmã, acharam-na muito bonita. Disseram, essa mulher é muito bonita. E aí chegaram para o marido e ofereceram 4 camelos por ela, né? Ele chegou para mim e disse, pastor, se tivesse oferecido 40, eu tinha fechado. É um exagero, é claro que ele não ia fechar nunca, né? Agora eu estou com uma pessoa da minha família lá, né? Que foi fazer uma viagem agora para lá, e ela é muito bonita, né? Eu falei para ela, ó, vigia, né? Eu falei para o esposo, vigia, viu, meu? Aí eu falei para ela, falei, ó, se ele for igual o irmão lá, 40 camelos ele cede, você não, você fica esperta aí, não é verdade? Bom, a verdade é que o Jó não tinha 4 camelos e nem 40 camelos, ele tinha, aqui no texto aparece 3.000 camelos. Outra coisa, ele tinha 500 juntas de bois. O que quer dizer 500 juntas? Quer dizer que ele tinha 1.000 bois, ok? Ele tinha 1.000 cabeças de gado. Era um homem riquíssimo. Outra coisa, a Bíblia fala aqui que ele era um indivíduo que tinha muitos servos. Aqui o nosso irmão falou de um texto aqui que rememora Gênesis 14, quando mostra Abraão com 318 servos. Abraão tinha 318 escravos, servos. O Jó, para ser mais rico que o Abraão, tinha que ter mais de 318. Então pode colocar que só de servos o Jó devia ter aí uns mil servos. Era um homem de fato e de verdade muito rico. Além disso, de ter uma boa família e de ter recursos, ele também era um indivíduo que morava numa região boa, a região da Mesopotâmia. O que quer dizer Mesopotâmia? Mesopotâmia quer dizer entre rios. Meso é entre, potâmia é rios. Entre rios, quer dizer, no lugar onde a terra produz, num lugar onde de fato e de verdade as árvores são frutíferas, um lugar onde tudo vai bem na produtividade, um lugar riquíssimo. Além disso, ele é um homem cheio de saúde, ele tem uma robustez física, porque no tempo dos patriarcas, os homens vivem muito, mesmo no tempo dos patriarcas, que já se vive menos do que se vivia no começo do Gênesis, antes do dilúvio, mas ainda assim, no tempo dos patriarcas, se vive muito, vive mais de 40 anos, mais 140, mais 150 anos, se esse homem era um homem cheio de saúde, e teve a oportunidade de viver, depois da sua restauração, mais 10 anos no mínimo para ter 10 filhos, então significa dizer que esse indivíduo era um homem de muita saúde. Ele tinha saúde física, ele tinha ossos fortes, ele tinha de fato e de verdade uma saúde de ferro. E aí um dia esse homem que está com a vida em paz, com tudo tranquilo, e que ele está de fato e de verdade com a vida ganha, um dia ele se vê no meio de um grande e terrível desafio espiritual. O que acontece lá no céu? Lá no céu acontece uma visita de Satanás diante de Deus, num dia que Deus vai fazer uma reunião com os seus anjos. E é interessante, pastor Alexandre, que isso não é uma coisa inédita na Bíblia, ou seja, essa invasão de Satanás numa reunião de Deus com os seus anjos. A Bíblia fala que Deus faz reunião com os seus anjos. Por exemplo, quando Deus foi matar o Acabe, a Bíblia diz que Deus fez reunião com os seus anjos, e de repente um demônio que estava entre
dos anjos de Deus, ouvindo que Deus queria matar o Acabe, pediu para Deus autorização para colocar um espírito de mentira entre os profetas, e Deus autorizou. Então quer dizer que esta reunião nos céus acontece sim, e anjos de Deus estão presentes, e de vez em quando alguns demônios se apresentam também. E eu não sei se o anjo lá da porta, não sei se ele não olha o crachá, não sei se ele não vigia, eu sei que de repente Satanás está na reunião, e de repente Deus vai falar lá na reunião, vai expor ali com calma, igual os irmãos estão em silêncio assim, ouvindo a palavra. Deus está ali colocando as pautas da reunião, falando sobre os céus, falando sobre a terra, falando sobre Israel, falando sobre o mundo antigo, e Deus está tratando ali. De repente Satanás se revela, e aí Deus vai e diz para ele: ó, meu filho, deixa eu mostrar agora aqui, o próximo tópico nosso é Jó. Vocês têm visto Jó? E de repente Satanás vai e fala: eu tenho visto Jó. E aí Deus vai e elogia o Jó. Ele é temente, ele é um homem honrado, ele é justo, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele é um homem piedoso. E aí o Satanás diz: ele tem feito tudo isso porque o Senhor o tem cercado de bens. Tira os bens dele, tira esses filhos dele, e tira essa prosperidade dele. O Senhor vai ver se ele vai manter essa confissão de adoração. E aí Deus vai e diz: eu confio em Jó, eu sei que Jó é um homem que me escolheu de fato e de verdade, e eu conheço o coração de Jó. Você está autorizado, está autorizado a tocar nos bens dele, está autorizado a tocar nos filhos dele, está autorizado a tirar todo o patrimônio dele. Satanás vem, irmãos, e o ministério do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. O diabo é expert, o diabo é perito, ele é exímio nesse ofício. Então ele veio, e a Bíblia diz que de repente toda a riqueza do Jó foi levada embora, as ovelhas, aleluias, o gado, os camelos foram levados embora, os filhos, caiu a casa dos filhos e matou todos os filhos. Numa casa só eles estavam reunidos, e a casa caiu e matou todo mundo ali nos escombros. E além disso, os servos de Jó estavam reunidos, e uma parte foi morto, outra parte não foi morta, outra parte foi levada cativa, de forma que o Jó da noite para o dia se viu sem nada. O Jó estava sem dinheiro na conta, passou o cartão de débito e não conseguiu pagar os 10 pãezinhos que ele tinha comprado de manhã. Ele não conseguiu comprar um pé de alface e 2 tomates para fazer a salada do almoço. Ele estava quebrado, e ele não tinha limite, não tinha cheque especial, ele não tinha crédito, ele não tinha nada. Ele se viu na miséria. Quando ele se viu na miséria, quando ele se viu sem seus filhos, em luto, o diabo disse: agora ele vai blasfemar contra Deus. Mas na verdade, esse homem é um homem da comunhão, que não permite que as agruras da vida quebrem a comunhão dele com Deus, e nem quebre a comunhão dele, aleluias, com os seus pares, com aqueles que estão ao seu redor. E aí o Jó vai e fala: eu vim nu para esse mundo, e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Aleluia! Glória! Acontece uma segunda reunião, e Satanás se apresenta de novo, e Deus vai e fala de novo: e aí, tem visto meu servo Jó? E o diabo vai e fala: claro, o Senhor tem dado para ele saúde. Deixa eu fazer uma proposta, pele por pele. Deixa eu destruir todas as camadas da pele dele, e o Senhor vai ver ele blasfemar contra ti. E Deus foi e disse assim: você pode tocar nele, pode tocar pele por pele, você pode ferir a pele dele até chegar nos ossos, você pode deixá-lo cadavérico, você pode deixar esquelético, você pode deixá-lo extremamente desnutrido e desestruturado, porque eu confio em Jó. Aleluia. O Jó não está comigo
comigo pelos bens que eu lhe dou, nem pela saúde que eu lhe garanto. Ele está comigo, porque Ele descobriu em mim valor, Ele descobriu em mim o bem maior, Ele descobriu em mim a razão da vida, Ele descobriu em mim a satisfação plena. O Jó está comigo. E aí Satanás veio e colocou uma doença em Jó. É claro, irmãos, que nós temos algumas vezes na Bíblia que as doenças são frutos das ações satânicas. Por exemplo, lá em Lucas 13 fala de uma mulher que andava encurvada há 18 anos porque um espírito maligno lançava uma enfermidade. Lá em Mateus 17 fala de um rapaz epilético que quando os demônios possuíam, ele se lançava, aleluia, no fogo, epilético no fogo, na água, querendo se matar, e o Senhor Jesus repreendeu os demônios e as pessoas foram curadas. Aqui aconteceu isso, aleluia. Satanás veio e colocou uma doença, e a Bíblia fala, irmãos, que a doença foi exatamente como o diabo tinha dito, pele por pele. Foi uma doença na pele, uma espécie de câncer de pele, uma espécie, irmãos, de lepra, uma espécie de hanseníase, uma espécie de doença de pele. Mas aquela doença fez com que a pele do Jó fosse toda carcomida, e ele então ficou ali em purulência toda no seu corpo, a ponto dele não ter nem dedos mais para coçar, e ele teve que pegar um pedaço de telha e coçar o seu corpo. Ele mandava jogar sobre ele, sabe o que? Cinzas. Por quê? Porque ele era um vivo morto, ele era um homem fétido, e para abafar o cheiro tão fétido dele, tinha que cobrir com cinzas. Um homem que estava com a vida totalmente desestruturada na área da saúde, ele estava escanteado lá fora da sua casa, dormindo no lugar do lado de fora, um homem que estava superado. Aí, para a prova do Jó, a mulher dele chega para ele e diz: olha a sua condição, você perdeu seus camelos, você perdeu seus caprinhos, você perdeu o seu gado, você perdeu todos os seus servos, você perdeu seus filhos, você perdeu sua saúde. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aleluia, glória a Deus. E aí o Jó vai e fala para ela: de forma alguma, mulher, de maneira alguma, aleluia, eu não posso abandonar esse Deus, eu não posso fazer isso, não. Aleluias, como pode, mulher? Fala como uma doida, porque eu receberia o bem de Deus e não receberia o mal. Em tudo isto não pecou Jó contra Deus. Quando Deus viu Jó nessa condição, aleluias, mais uma vez, Deus, aleluias, Deus testemunhou que o Jó é o homem da comunhão. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Satanás é vencido, aleluias, Deus é glorificado, e esse herói de Deus entra num processo de restauração. Primeiro, os seus amigos vão ali tentar dizer que ele é um homem que está em pecado, porque havia essa teologia no Antigo Testamento de que a vitória era fruto da santidade, e o pecado gerava doenças e empobrecimento. Se ele estava pobre e doente, era fruto do pecado. Aí os amigos começam a incomodá-lo, começam a perturbá-lo, e ele faz uma defesa da sua própria justiça. Ele diz: não, senhores, eu vivi uma vida de oração, eu vivi uma vida de jejum, eu vivi uma vida de santidade, eu vivi uma vida de pureza. Eu não sei porque que eu estou enfrentando tudo isso, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre essa terra. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Deus então vai e começa esse processo de restauração. Esse processo de restauração começa com a visitação de Deus, porque o Jó fica cheio de questionamentos, e ele vai questionar Deus, e Deus então vem e começa a conversar com ele, e trazer perguntas e oferecer respostas para o Jó, e o Jó vai sendo consolado por Deus. Depois disso, os amigos de Jó vão querer pedir perdão para Deus e fazer um sacrifício, e Deus diz: eu até aceito o sacrifício de vocês, mas antes vocês devem ir lá e pedir perdão para o Jó, porque o Jó sempre manteve a comunhão com vocês, mas vocês ficavam acusando-o sem causa, vocês ficavam apontando-o sem causa. Se vocês quiserem ser ouvidos, peçam para o Jó orar por vocês. Aí o Jó
quando vem com os amigos, ele é um homem da comunhão, ele não é revanchista, ele não é reacionário, ele não é aquele que paga na mesma moeda, que vinga, que paga o mal com o mal. Não, senhores, ele vai e diz: se vocês estão aqui, e se Deus mandou vocês virem aqui, eu sou um homem muito ferido, mas eu sou um ferido de Deus. Se vocês vieram aqui, então eu quero dizer para vocês, eu vou orar por vocês. E ele começa a orar pelos amigos, e orar pelos amigos, e orar pelos amigos. E conforme ele vai orando pelos amigos, os amigos vão trazendo presentes para ele. E toda a riqueza dele vai voltando. E a palavra do Senhor diz que Deus restaurou Jó. E o último estado dele foi melhor do que o primeiro. Aleluia. Depois, aleluia, Deus abriu a madre da esposa do Jó. E o Jó ainda teve 10 filhos e morreu farto de dias, para a glória do Senhor. Glória a Deus. O Jó é um homem que consegue manter a comunhão, mesmo e apesar, aleluias, dos reveses. Por quê? Por que esse homem mantém a comunhão com Deus? Nas agruras, nas dificuldades. Eu quero dar aqui algumas respostas. A primeira resposta é que o Jó consegue manter a comunhão porque ele estabelece com Deus um relacionamento progressivo. É interessante o que está escrito em Jó 42:5, diz assim: com o ouvir dos ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. O próprio Jó, ele admite que a relação dele com Deus, a comunhão dele com Deus, foi uma comunhão progressiva, foi uma comunhão que foi evoluindo, foi uma comunhão que foi crescendo, foi uma comunhão que foi se aperfeiçoando, foi uma comunhão que foi evoluindo, progredindo. Nós, irmãos, devemos aprender com Jó isso. Nós devemos estabelecer uma comunhão com Deus, uma comunhão que evolui, uma comunhão que se desenvolve, uma comunhão que progride, uma comunhão, aleluias, que aceita ser desenvolvida e emancipada para a glória do Senhor. Aliás, a Bíblia, ela fala da revelação de Deus em 3 níveis. Ela fala primeiro da revelação geral de Deus, depois ela fala de uma revelação especial de Deus, e depois ela fala de uma revelação progressiva de Deus. Você conheceu a Deus, você foi evangelizado e você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Isso é um nível de comunhão, mas você precisa aprimorar isso, e você aprimora participando do batismo nas águas. Você sobe um pouquinho mais nesse nível de comunhão, e você precisa aprimorar isso participando da ceia do Senhor e estando em comunhão com a igreja. Você sobe um pouco mais. Aí você diz: pastor, já está bom, já está bom. Nada, calma. Você agora tem que ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de integridade, uma vida de justiça, andar nos caminhos do Senhor, não porque o ministério te pede, não porque o pastor te pede, não porque os irmãos te exigem, não, mas por causa da sua consciência, aleluia, se querer andar cada vez mais com Deus. Aleluia, você precisa agora evoluir para esse nível de santidade. Ah, pastor, mas eu já estou nesse nível de santidade. Então, você precisa agora se tornar um cristão frutífero no reino de Deus. E você precisa produzir, porque lá em Deuteronômio 16:16 fala assim, que ninguém pode chegar na frente de Deus de mãos vazias. Então você precisa produzir, você precisa ser funcional, você precisa ser operacional, você precisa trabalhar no reino de Deus. Aí você diz: pastor, eu já estou trabalhando. Então você precisa agora subir um pouco mais esse nível. E que nível que você deve chegar? Ao nível de batizado no Espírito Santo. Esta graça é para você também. Talvez você esteja aqui, você já aceitou Jesus, já foi batizado nas águas, já toma a ceia, já tem uma vida de santidade, já é funcional no reino de Deus, mas você ainda julga que o batismo no Espírito Santo não é para você. Se você quiser ficar como está, Deus vai respeitar você, mas se você quiser aprender com o Jó e dizer: Senhor, eu andei com o Senhor te ouvindo, mas agora os meus olhos te veem. Houve, Senhor, um avanço, houve um progresso na minha comunhão com o Senhor. Se você quiser evoluir nessa comunhão, Deus tem essa evolução para você. Deus tem esse desenvolvimento para você, em nome de Jesus. Amacandaramahai. Fala para o seu irmão: se você quiser ficar estacionado, diga: se você quiser ficar estacionado, Deus vai te respeitar.
Aleluia, diga, mas se você quiser caminhar com o Senhor, Ele tem muitas coisas ainda para te mostrar. Ele tem muita coisa para te revelar. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Ele tem obras extraordinárias para realizar, aleluia, na sua vida. Então Jó, ele vai evoluir nesta comunhão com o Senhor. O profeta Oséias, ele vai dizer em Oséias 6,3, conheçamos, é um nível. Mas aí nós devemos fazer o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, aleluia, como a alva, ou a alvorada, ou o amanhecer, a sua saída é certa. Ele virá como chuva serôdia que rega a terra. Aleluia. Quer dizer, o Oséias está falando assim: se você quiser ficar no nível do conhecimento, tá bom. Mas se você quiser prosseguir e conhecer um pouco mais, Deus tem isso para você. Tem gente que estagnou na vida espiritual, tem gente que estacionou na vida espiritual, tem gente que entrou numa mornidão espiritual, tem gente que entrou numa hibernação espiritual, tem gente que entrou numa apatia espiritual, numa indiferença espiritual. Se você quiser ficar assim, Deus vai respeitar você, mas o Senhor está dizendo: eu te renovo de glória em glória, eu ajo na sua vida de glória em glória, e eu tenho coisas mais especiais para revelar para você. O Abraão mesmo, aleluia, ele teve, a exemplo de Jó, uma relação com Deus de forma progressiva. Por exemplo, irmãos, o Abraão, ele teve medo, aleluia, e por isso ele mentiu. Ele mentiu que a Sara era a irmã dele, porque ele teve medo de ser morto pelo faraó. Não é assim? Depois o Abraão, ainda na infantilidade da fé dele, ele tomou uma outra mulher. Veja que infantilidade, veja que subdesenvolvimento do Abraão na sua fé. Como que pode? Deus lhe promete um filho, Deus lhe tirou de Ur dos Caldeus, Deus está fazendo uma obra bonita, e ele vai tomar outra mulher. Infantilidade na fé, não vigiou, vacilou na caminhada. Mas um dia o Abraão cresce, e quando ele cresce, ele está lá em Gênesis 22, e Deus fala para ele: se você tem uma fé robusta mesmo, adulta mesmo, progredida mesmo, evoluída mesmo, emancipada mesmo, então vai lá no Monte Moriá e oferta o seu filho. E a Bíblia diz que o Abraão foi, e o Abraão só não ofereceu Isaac porque a voz de Deus bradou. Aleluia! Quanta gente na igreja que quer ficar só nos primeiros patamares, quer ficar só nos primeiros degraus, quer ficar só nos primeiros andares. Não, senhores, aleluia, Deus está nos chamando para nos colocarmos em marcha para um desenvolvimento espiritual. Porque se você se desenvolver, se você crescer, se você evoluir, se você progredir, nada vai arrancar você da comunhão com Deus. Nada vai arrancar você da comunhão com Deus. O J.L. Packer faz uma acusação quanto às nossas igrejas. J.L. Packer, ele diz que nós somos como um rio, aleluia, larguíssimo, mas apenas com 50 centímetros de profundidade. Aleluia, e ele diz: não é porque Deus não tem mais água para nós, é porque a gente se recusa, aleluia, a entrar na relação com o Senhor, aleluia, e a mergulhar. Ah, querido irmão, pelo amor de Deus, que o Senhor repreenda todo nanismo espiritual aqui esta noite, e que o Senhor nos faça crescer. Aleluia, Deus quer aqui uma igreja de gigantes da fé, de homens poderosos na palavra, mulheres poderosas na palavra, gigantes de Deus, que marquem de fato e de verdade esta geração. Aleluia. Jó, ele é um homem que evolui na vida espiritual, ele progride na vida espiritual, ele cresce na vida espiritual. Aleluias. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz: não que eu julgue que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguindo. Prosseguindo para quê? Prosseguindo para o alvo, que é esta soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é conhecer a Deus como Cristo conhece. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser ficar no seu patamar espiritual, Deus vai respeitar você, sua família vai respeitar, a igreja vai respeitar. Mas se você quiser subir, Deus está dizendo:
dizendo: as minhas mãos estão estendidas. Vem para cá. Sobe, 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 porque eu quero revelar coisas gloriosas para você. Na vida profissional a gente precisa evoluir. Na vida educacional a gente precisa evoluir. Na vida física a gente precisa evoluir. Na vida ministerial a gente precisa evoluir. Aleluia. Na nossa vida conjugal a gente precisa evoluir. E também na vida espiritual. Você não pode ser, aleluias, aleluias, infante na fé o tempo inteiro, não. Deus quer levantar aqui gigantes da fé. Ô glória! Aleluias. A gente lê sobre os heróis da fé e nós julgamos que nunca seremos capazes de atingir o nível de desenvolvimento espiritual deles, como se Deus tivesse um grupo de aristocratas da fé, um grupo de selecionados que só para estes Deus revela as maiores delícias dos céus. E para nós, Deus só nos deu o ministério de plateia. Não, senhores, aqui não tem coadjuvantes não. Aqui tem protagonistas espirituais. Você também deve se levantar como um gigante de Deus. Aleluia, você também deve se levantar como um herói de Deus nessa geração. Deus vai usar você poderosamente. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Levante a sua voz. E me fala: Senhor, me leva ao crescimento. Me leva à emancipação. Me leva ao desenvolvimento. Ah, Senhor, eu quero evoluir. Eu quero progredir. Eu quero continuar para a glória do Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Para finalizar, o Jó, ele consegue ter essa comunhão, apesar dos reveses, em segundo lugar, porque ele é zeloso com a sua vida espiritual. Diga comigo, Jó, diga: o Jó é zeloso com a vida espiritual. Amém, o Jó é zeloso. Olha o que diz o versículo 5, aleluia, do capítulo 1 de Jó. Diz: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos banquetes dos filhos, enviava Jó e santificava, e se lavava, e se levantava de madrugada, e oferecia sacrifícios e holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos, porque Jó dizia: talvez, eu nem sei se eles pecaram, mas talvez pecaram, e se eles pecaram, Deus vai amaldiçoá-los, mas então eu vou aqui cumprir o sacrifício para afastar qualquer sombra de maldição e de impureza da nossa vida. Aleluia! Ele é um homem que ele faz orações por si, pelos seus filhos. Ele é um homem que faz sacrifícios por si, pelos seus filhos. Ele é um homem que jejua por si, jejua pelos seus filhos. Ele é um homem zeloso com a sua vida espiritual. Um homem, aleluia, é muito zeloso com o carro. Aleluia, mas às vezes não é zeloso com a vida espiritual. A mulher às vezes é muito zelosa com a casa, mas não é zelosa com a vida espiritual. O jovem é muito zeloso com o corpo, quer parecer um deus grego, mas às vezes não é zeloso com a vida espiritual. O adolescente é muito zeloso com os estudos, mas às vezes não é zeloso com a vida espiritual. Nós pastores, obreiros, às vezes somos muito zelosos com a estética do templo, mas não somos zelosos com a vida espiritual da igreja. Ah, queridos irmãos, nós só vamos triunfar diante das dificuldades e mantermos o nível de comunhão, primeiro, se nós evoluirmos sempre na comunhão, e segundo, se formos zelosos pela nossa vida espiritual. Você precisa ser zeloso, você precisa ser prudente, você precisa ser cauteloso com a sua vida espiritual. Aleluia, do mesmo jeito que o Jó, aleluia, ele era zeloso para consigo e para com os seus filhos. Ele orava, ele jejuava, ele fazia sacrifícios, ele cultuava, ele adorava, ele agia de forma espiritual. Da mesma forma nós também precisamos ser zelosos. Tem gente que não tem zelo pela sua vida espiritual. Tem zelo pelo carro, tem zelo pelo dinheiro na conta, tem zelo pelo celular, pela capinha do celular, pelo espelho do celular, se está quebrando, mas não tem zelo pela vida espiritual. Aleluia, tem zelo, aleluia, por tudo, pelo ambiente de trabalho, mas não tem zelo pela vida espiritual. Não espana também a poeira da vida espiritual, não tira todos os obstáculos e todas as tranqueiras da vida espiritual. Ah, queridos irmãos, Deus está falando conosco à luz da sua palavra e nos dizendo: seja zeloso pela sua vida espiritual em nome de Jesus. O apóstolo São Paulo, ele não fala de zelo,
Mas ele fala assim: meus irmãos, sejam fervorosos no Espírito. O que é ser fervoroso no Espírito, Paulo? Ser fervoroso no Espírito é ser zeloso. Observa se a chama está apagando. Tira essas cinzas e dá uma soprada nesse braseiro. Aleluia, para que essa chama volte a ter vida e vida com abundância. Seja zeloso em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você não tira um período de oração? Aleluia, Deus quer isso de você. Quanto tempo faz que você não tira um jejum? Você não precisa ficar falando para ninguém. É um jejum pessoal. Você não precisa fazer um jejum integral. Pode fazer um jejum parcial. Mas você precisa fazer jejuns. Aleluia, quanto tempo você não tira para meditar na palavra de Deus? Desligar um pouco o celular. Sair do Instagram, do Facebook, do Twitter, de tantas outras coisas. E dedicar a palavra de Deus. Quanto tempo você não gasta mais? Aleluia, se dedicando na meditação à palavra de Deus. Quanto tempo você já não mais entrega a sua vida e o seu tempo, as suas horas a serviço do ministério, a serviço da sua vocação e do seu chamado. Deus está dizendo: sejamos zelosos pela nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A minha mãe, ela é crente da Assembleia de Deus há muitos anos. E ela é crente da velha guarda. Ela é crente do coquezão. Minha mãe tem um coque assim, né? E a minha mãe é muito zelosa com aquele coque. Ela bate na gente. Talvez hoje ela não nos bata por mais nada, a não ser quando a gente quer desmanchar o coque dela, né? Ela é muito zelosa. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que ser zeloso pelo coque, certo? Mas tem que ser zeloso pela oração. Tem que ser zeloso pelo jejum. Tem que ser zeloso pela vida espiritual. Posso fazer oração para a igreja? Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, nós já vamos tomar a ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem manter a comunhão aqui? Deixa o Senhor desenvolver uma intimidade com você e uma comunhão progressiva. E seja zeloso com a sua vida espiritual. Eu acho interessante, pastor, porque ele não oferecia pecado sacrifício só quando os seus filhos pecavam. Mesmo que os seus filhos não tivessem pecado, como teve a possibilidade deles pecarem, ele já oferecia o sacrifício. É mais ou menos o seguinte: pense assim, né? Na corrida do pecado e do sacrifício. Quando o pecado chegava lá, o sacrifício já estava feito. Entende o que eu estou dizendo? Quando o pecado chegava no céu, o sacrifício já estava feito. Ele se antecipava ao próprio Deus. Ele se antecipava até os anjos. Os anjos: agora está vindo um pecadão aí terrível, agora eu quero ver o Jó. Aí quando eles estão pensando nisso, de repente chega o sacrifício e já cobre. Sabe aquela dívida que você tem que vai cair? É um débito automático que vai cair R$2.000. E você fala: meu Deus do céu. Aí o banco está assim: olha, quando cair isso ele vai entrar no lease e vai ser muito bom, porque a gente vai ter que emprestar esses 2.000 para ele e vai cobrar juros. Mas aí no dia anterior, 11, 23 e 59, você faz um Pix. E aí você cobre a conta e quando o débito cai, tá pago. Meu Deus! Ah, meu Deus, que é isso? É o Jó, é o zelo dele, é o esmero dele, é a dedicação dele. Deus tem aqui homens e mulheres zelosos. Oh, glória! Zelosos pela vida espiritual.